Olá, bem-vindo ao Simplesmente Respira. Sabes que esta série tem a ver com viver em entrega ao nosso coração, a ouvir a nossa intuição, a seguir a nossa essência, a sentir, a confiar. E hoje gostaria de partilhar contigo sobre ser genuíno e autêntico. Recentemente houve um dia muito especial. Aliás, todos os meus dias são muito especiais, mas este foi diferente no sentido em que foi organizada uma celebração, uma homenagem em honra da minha mãe, a Linda, que foi a diretora, a CEO da Linda School, Escola de Línguas, durante 34 anos. Foi um sonho que ela teve e que conseguiu concretizar, este ter a sua própria escola de línguas. Foi algo que não foi um sonho de infância, não foi qualquer coisa que ela tinha criado há muito tempo e que queria concretizar. Acabou por proporcionar-se. Quando viemos viver para Portugal, eu tinha 8 anos e a minha mãe foi trabalhar para um instituto de línguas que existia, Língua Cultura, na altura, aqui em Tomar, e entretanto acabou por também abrir o seu próprio instituto. Enfim, mas porquê é que eu estou a partilhar isto? Porque, como normalmente acontece, os filhos costumam depois receber o legado dos seus pais e continuá-lo, expandi-lo. Eu fui trabalhar para a Linda School formalmente, porque eu comecei logo no início, com 14 anos, a trabalhar na secretaria e a ajudar naquilo que fosse possível nos primeiros tempos da escola, mas depois acabei por estar na escola, fazer a minha universidade, tudo isso, e mais tarde ou mais cedo, ainda que sempre tivesse dito que não queria ser professora, como a minha mãe, acabei por ser professora de inglês. Fui diretora pedagógica de uma escola que tivemos em Abrantes e comecei a dar aulas a todos os níveis logo de início a seguir à minha faculdade. E então, entretanto, também abri um ginásio, tive o meu próprio negócio e vários outros pelo caminho. Enfim, mas havia em mim, a partir de determinado momento, uma certeza de que o que eu realmente queria era viver em entrega tão plena ao meu ser, à minha criativa essência, que para isso eu sentia que tinha que realmente confiar de tal maneira que não tinha que ter um emprego e que não tinha que estar a desenvolver um trabalho dito normal. E isto levou vários anos a realmente encontrar o caminho para realizar-se. Acontece que, como disse, normalmente o normal seria quando a minha mãe decidisse reformar-se, que eu assumisse a direção da escola e continuasse a sua senda. Mas não era esse o meu caminho. E há cerca de 3 anos atrás eu transmiti isso à minha mãe, que realmente eu não queria assumir esse papel, não queria de facto ser a proprietária de uma escola de línguas e fazer a gestão da mesma e tudo isso, e aliás nessa altura inclusivamente deixei de dar aulas de inglês para fazer depois apenas o meu trabalho de marketing, relações públicas e publicidade que já vinha desenvolvendo desde o início também. Enfim, no início
A minha mãe, claro, ficou um pouco surpresa, mas também, por outro lado, não, porque ela sabia e sabe que aquilo não era bem a minha senda e aceitou com simplicidade, levou o seu tempo a digerir e eu disse-lhe que ela poderia, pois então, escolher se queria colocar alguém na direção, se queria vender, mas que realmente não contasse comigo para assumir esse papel que tinha até à data sido o dela. Entretanto, o tempo foi passando e passado mais ou menos um ano, ela disse-me: "Não, vamos vender. Eu quero vender a escola, quero ficar mesmo livre de ter algo, mesmo que tenha algum diretor, terei sempre algo para gerir, de modo que o melhor é vender." E assim foi, pusemos a palavra lá fora, esperando, vendo, fomos perguntando. E a dado momento apareceu realmente a sugestão de quem poderia ser o comprador, contactámos o atual proprietário, o Vincent, e demorou mais ou menos um ano para que realmente acabasse por se concretizar, porque no início havia todas as questões dos valores, etc. Enfim. E mais ou menos em junho, julho do ano passado, eu senti muito claramente que, independentemente de a venda se efetuar ou não, estava na hora de realmente largar este emprego. Foi um emprego que eu tive durante 24 anos, 25 anos. Este trabalho na escola, agora já não a dar aulas de inglês, mas na parte da gestão criativa, que também tinha sempre sido a minha função. E novamente, como dizer isto? E, mais uma vez, em setembro, comuniquei à minha mãe que até dezembro sairia, portanto, no final de dezembro, sairia da Linda School, portanto, apresentando a minha demissão, independentemente de a escola se vender ou não. Curiosamente, foi depois, precisamente logo após eu ter comunicado isto, e a minha mãe estar mais certa que nunca que o que queria mesmo era vender, que o comprador acabou por se mexer, se mover. Portanto, depois de eu proferir isto em voz alta e comunicar. E depois acabou por se começar a negociação e tudo mais, e a venda efetuou-se em março e eu acabei por realmente cumprir o que tinha dito e despedir-me no final de dezembro, tendo encontrado alguém para substituir essas minhas funções na direção criativa, no marketing, na publicidade, que a Margarida assumiu. Mas o interessante aqui é que a minha mãe, depois de ter recebido estas decisões minhas, com simplicidade, aliás, quando eu lhe comuniquei que ia mesmo sair, para ela foi a coisa mais normal do mundo. Não houve qualquer atrito, qualquer vacilação. Foi um respeito total. E agora que a venda está feita, a minha mãe parece que ela sempre foi muito jovem, mas parece que rejuvenesceu mais 10 ou 20 anos. Está tão feliz, tão tranquila. Aliás, eu hoje conheço uma pessoa que não conhecia anteriormente, porque ela nunca foi assim, tão tranquila, gostar de estar sossegada, ela estava sempre numa roda viva. Então, de dia para dia, vai mudando e florescendo como estas flores, que foi o ramo lindíssimo que lhe foi oferecido
nessa cerimónia de homenagem, e a mim também foi oferecido um ramo que agradeço muito, e isto é um símbolo de gratidão, feito em madeira, oferecido também pela atual direção da Linda School, feito pela Margarida, muito obrigada. E onde é que eu quero chegar com esta partilha? É que se eu tivesse feito o que é o normal, o que eventualmente toda a gente acha que é o que se tem que fazer, que é o mínimo que nós podemos fazer para honrar os nossos antepassados, neste caso a minha mãe ainda viva, claro, honrar o legado, honrar aquilo que ela fez, que ela criou. Às vezes, honrar o legado não é o que parece evidente, que neste caso seria assumir a direção da escola e levar as coisas por diante e não seguir o meu coração. Honrar o legado é honrar o nosso coração. Se eu não tivesse sido coerente com aquilo que sentia, não poderia vê-la, a minha mãe, como ela está hoje, feliz, tranquila, rejuvenescida, tão diferente, mas tão diferente. E eu também não poderia estar a viver como estou, uma liberdade que eu sabia que estava ao meu dispor, mas que eu tive que ter coragem para assumir e aceitar e pôr em prática. E ontem uma colega me perguntava, uma ex-colega da escola, perguntava então como é que está a ser agora a minha vida. Eu disse, olha, fantástica. E se eu já tinha tido férias, eu disse-lhe, sabes, agora eu tenho férias quando decido ter. Aliás, eu decidi que ia ter pelo menos uma semana de férias por mês e tenho conseguido fazê-lo de uma forma tão tranquila e simples desde fevereiro deste ano, que aliás até desde janeiro, que tem sido sempre assim. Sem esforço, sem falta de nada. Aliás, com uma abundância de tudo e mais alguma coisa incrível. Por isso, realmente, se por acaso há na tua vida, neste momento, uma decisão a fazer entre o que tu sentes, que o teu coração indica, e não é as emoções, é aquela verdade profunda em ti, que cada vez que pensas nisso sentes uma paz enorme, uma felicidade suprema. Segue isso. Independentemente do que parece, independentemente do que os outros vão pensar, porque é o teu caminho que faz toda a diferença no caminho de todos. E não o estás a fazer por ninguém, estás a fazê-lo por ti. Mas ao fazê-lo por ti, estás a beneficiar todos. E é isto que importa realmente ter bem presente. E com a respiração, pois o nome desta série é simplesmente Respira, consegues gradualmente ficar numa quietude maior, numa clareza maior, para poderes atravessar através das vacilações, dos medos, das eventuais dúvidas e mais confiar. Confiar mesmo. Porque o teu coração nunca te vai indicar algo que prejudique seja quem for. Ainda que essa ou essas pessoas possam pensar que vão estar prejudicadas ou que tu possas pensar que elas vão ficar prejudicadas, larga tudo isso. Larga tudo isso e faz. E depois vais ver os resultados. Confia. Respira.
Respira e confia. Sê autêntico, genuíno, transparente. Não te escondas. É o teu brilho. É o teu brilho que, quando vivido, faz toda a diferença. Obrigada e até à próxima.